Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. E o título da aula de hoje é Intertextualidade, a interação entre textos. Hoje iremos entender mais sobre intertextualidade, como ela funciona e exemplos presentes no nosso cotidiano. Mas, antes, vou passar algumas informações para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano dos anos finais e trabalha a habilidade de analisar os efeitos de sentidos decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, artes visuais e midiáticas e a música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos minuto, vidging, entre outros. E, com objetivos específicos, essa aula busca trabalhar as diferentes formas como a intertextualidade se apresenta no cotidiano, em diferentes mídias. E não se esqueçam de registrar a presença de vocês aqui pelo QR Code que aparece na TV, ok? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, escanear e marcar a sua presença. E agora sim, vamos começar? Para começarmos, quero que vocês observem essas duas imagens aí na tela. Vejam que são duas personalidades bem conhecidas, não é mesmo? Agora, com base nessas imagens, pensem nas próximas perguntas. Vamos lá. Quem são essas duas pessoas? As obras são iguais? O que elas têm de igual e de diferente? Quem copiou quem? E aliás, é uma cópia mesmo? Pensem um pouco aí em casa. E aí, pensaram? A primeira obra é uma pintura do artista italiano renascentista Leonardo da Vinci, pintada em 1503. Mona Lisa é considerada a obra mais famosa do artista e retrata uma mulher com expressões que até hoje geram dúvidas em estudiosos das artes, que tentam decifrar seu sorriso e seu olhar. Já a segunda obra faz parte de uma exposição do cartunista e quadrinista Maurício de Souza, chamada História em Quadrões. Nessa exposição, Maurício realiza uma releitura de diversas pinturas, esculturas e outras obras de arte, mundialmente conhecidas, utilizando os personagens criados por ele, como protagonista dessas obras. A obra Mônica Lisa é inspirada na Mona Lisa original, depois de uma visita do autor ao Museu do Louvre, na França, onde a pintura de Da Vinci está exposta. Com a exposição História em Quadrões, Maurício insere os personagens criados por ele em artes já existentes como forma de explorar novas ideias em torno dessas obras e criar um conteúdo novo. Essas releituras criadas por Maurício de Souza são um exemplo de intertextualidade. Mas vocês lembram o que é intertextualidade e a importância dela nas artes e também na escrita? Vamos rever esse conceito muito importante que ajuda a trazer mais riqueza de detalhes aos nossos textos e falas? A palavra intertextualidade é formada por duas partes. O prefixo, lembrando que prefixo é o que vem antes. O prefixo inter significa reciprocidade, uma relação entre uma coisa e outra coisa. Já textualidade é uma palavra que diz respeito às características que fazem do texto um texto. Portanto, intertextualidade é a relação que um texto tem com outro texto. Essa relação se dá pela presença de personagens, trechos, citações, ideias, imagens e demais elementos originários de uma obra presentes em outra obra.
Vale lembrar que a intertextualidade sempre se dá a partir da segunda obra, visto que a primeira obra é sempre a inspiração. Mas, professor, como essas relações ocorrem? Vamos lá. As intertextualidades podem ser explícitas ou implícitas. Explícito é quando algo está claro, fácil de identificar. Já implícito é quando algo não está claro. Precisamos pensar melhor para identificar. Vamos ver como funcionam essas intertextualidades na prática? Olhem só essa primeira imagem. Vejam aqui. Essa é uma revista de história em quadrinhos da Turma da Mônica, que tem a personagem Magali como protagonista. Vocês conseguem identificar se a intertextualidade é implícita ou explícita? E a qual outra obra essa revista faz referência? Pense um pouquinho em casa. E aí, conseguiram responder? Essa revista da Magali faz referência à história Alice no País das Maravilhas, escrita em 1865 por Lewis Carroll. Temos diversos elementos da narrativa original, apesar de diferentes, ainda bem semelhantes à narrativa original. Vamos dar uma olhada? A primeira semelhança está no título das obras. Olhem só. O original é Alice no País das Maravilhas e se tornou na revistinha Magalice no País das Melancias. A personagem Magali tem o mesmo estilo de roupa, ok, que a personagem original Alice nessa história. E outra, a Magali, ela se chama Magalice, fazendo uma brincadeira com os nomes Magali e Alice. O Mingau, que é o gatinho da Magali, ele assume o papel do coelho branco que acaba atraindo a Alice para o País das Maravilhas. O Cebolinha e o Cascão, eles são os personagens Chapeleiro Louco e o Gato de Cheshire, ou também conhecido como Gato Risonho. Eles possuem, olhem só, o mesmo estilo de roupas, olhem só como é que é parecido, e as mesmas personalidades dos personagens originais. E a Mônica, por fim, ela assume o papel da Rainha de Copas. Ainda temos os Soldados Melancia, que fazem referência às cartas de baralho aqui, ó, que são os soldados da Rainha de Copas. A Mônica é como se fosse a Rainha das Melancias. Viram as diversas referências claras na capa da revistinha? Por serem bem claras e de fácil associação, por nós, leitores, temos nesse caso aqui uma intertextualidade explícita. Agora, observem essa propaganda de uma marca de leite condensado. Vamos ler. Meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos, adoçando nossas vidas. Essa propaganda faz referência a uma obra brasileira. Vocês sabem me dizer qual é? Pensem um pouquinho aí em casa. E aí, conseguiram adivinhar? A frase aqui na parte de cima do cartaz, meu bem, você me dá água na boca, faz referência à música Mania de Você, da cantora brasileira Rita Lee, lançada na década de 1980. Vocês já ouviram essa música? Provavelmente não ouviram. Esse tipo de referência, menos clara, com menos elementos explícitos, é chamada de intertextualidade implícita. Agora, vocês podem estar se perguntando, professor, para que serve a intertextualidade? Ela é utilizada na escola? A resposta é sim. A intertextualidade é uma excelente ferramenta para desenvolver nossos textos, redações e trabalhos escolares e acadêmicos. Vocês sabiam? Por meio da intertextualidade, podemos inserir ideias, pensamentos e teorias nos nossos textos e fala. Também podemos utilizar referências em nossos trabalhos para ajudar na nossa argumentação. E pesquisar novas fontes auxilia na leitura e no conhecimento de mundo que nós podemos construir. A intertextualidade também é uma excelente ferramenta criativa. Vocês sabiam? Inserir um texto em outro
é uma das práticas mais utilizadas por publicitários, que são os profissionais que trabalham na produção de propagandas, e também aparece em séries, filmes e músicas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos começar com um exemplo bem famoso. A franquia de filmes Shrek conta a história de um ogro que dá nome ao filme, sua esposa Fiona, que é uma princesa salva por ele, e de seus amigos. A história se passa num mundo de contos de fadas, no qual os personagens como o Gato de Botas, a Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e tantas outras princesas, príncipes e seres fantásticos das histórias em quadrinhos, eles aparecem ao decorrer dos 4 filmes da franquia. Essas participações especiais de personagens de diferentes universos são chamadas de crossovers. Com certeza vocês já ouviram falar deles, né? Crossover é uma palavra em inglês que significa cruzamento. Como eu disse antes, esse termo define um tipo de intertextualidade que ocorre quando personagens de elementos ou personagens e elementos de outras obras e outros universos, eles se cruzam, ok? Isso tem acontecido bastante em filmes de super-herói, como os filmes da Marvel, e séries principais que derivam das suas secundárias. O jogo Fortnite, por exemplo, é famoso por trazer diversos personagens de universos diferentes em formas de skins, que é o nome dado para um visual ou roupa alternativa que você pode colocar no personagem jogável. Temos os personagens da Marvel, por exemplo, Homem de Ferro, Wolverine, Groot, a Tempestade, outros personagens da DC, e também temos skins de personagens de animes, como o caso do Naruto, ok? E agora que entendemos mais sobre intertextualidade, como ela se apresenta, e vimos um pouquinho sobre crossovers, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas, antes, não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, ok? É muito importante. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Qual das opções abaixo define melhor o que é intertextualidade? Letra A. É a presença de palavras de um texto em outro texto diferente. Letra B. É quando 2 textos se juntam. Ou letra C. É a presença de elementos de um texto. Imagens, trechos, citações, personagens em outro texto. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 1. Letra C. É a presença de elementos de um texto, imagens, trechos, citações e personagens em outro texto. E agora, questão 2. Vamos analisar essa imagem aqui juntos. Olhem só. Na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. Millions. Agora, com base nesse texto aqui, quero que vocês respondam. Essa intertextualidade, ela é implícita ou explícita? Expliquem as suas respostas. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 2. Essa intertextualidade ela é explícita, pois apresenta elementos da obra original de forma clara e objetiva, como o título, que é parecido com o original, e o formato dos personagens. E falando nisso, falando na obra original, me respondam. Qual é a obra original que gerou essa intertextualidade? Quais elementos estão presentes aqui? Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. A obra original é a animação Minions. Na propaganda, temos o formato dos Minions, né, que são representados pelos milhos, e a palavra Millions, que faz referência ao título original, que é Minions. Ok? E a nossa aula está chegando ao fim. E antes da revisão,
Vou relembrar para vocês marcarem a presença na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos relembrar o que vimos? Na aula de hoje, a gente aprendeu o que é intertextualidade, o que são intertextualidades implícitas e explícitas e o que é crossover. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Observem essas duas imagens aqui. Agora, eu quero que vocês me respondam. Ocorre uma intertextualidade entre essas obras? Quais são as semelhanças e as diferenças entre essas duas obras aqui? Façam em seus cadernos, fotografem e enviem para o nosso WhatsApp, que é esse aqui da tela. O número é 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e anotarem. Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!